O Flávio Lamas é presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, a AAAC. Já há quanto tempo, Flávio? Bom dia. Bom dia, Edson. É um prazer estar com você aqui na emissora. E da nossa entidade lá, Associação Amigos dos Animais de Campinas, ela existe desde 1983. Então são 41 anos, 42 vai fazer agora, né? E eu sou presidente... Lá a gente tem que mudar sempre. Então a gente faz troca de cadeiras, reveza e tal, né? Mas se somar todos os anos que eu fui presidente, eu acho que já deve estar dando uns 18 a 20 anos. Ah, é muito tempo. O Flávio, tem pessoas... Tem gente que gosta de animal, tem gente que não gosta, tem gente que tem medo. Mas, assim, como é que você imagina que... deixa eu colocar uma frase para você. As pessoas estão dizendo assim, ó, tem gente que agora prefere não ter filho, mas ter um pet em casa. O pai ou a mãe do pet. É assim mesmo a situação? Isso é verdade, é uma pesquisa que a gente já vê no mundo todo, uma tendência nesse sentido, porque o mundo está ficando muito complicado, né? Então, hoje, as relações humanas complicadas e tal, e criar um filho hoje não é como criar antigamente, que você estabelecia padrões, a sua família, conceitos e tal, né? Hoje você manda um filho para a escola, você não sabe como ele volta, como é que a cabeça dele volta, o que foi, o que acrescentou. Né? Não, nem vou dizer na faculdade, né? Você vê, né? Então a gente tem... o mundo da comunicação revolucionou, né? Você lembra o nosso tempo de trabalhar na imprensa, né? Da TVFR, você lembra? TVFR, nem pode falar quanto tempo faz, o pessoal começa a fazer conta e vai descobrir a idade aqui. Pois é, mas era muito bacana, era assim, o jornalista se preocupava com a informação e não com a opinião. E eu não estou dizendo os editorialistas, os comentaristas, estou dizendo o repórter. O repórter reportava, o editor editava e o apresentador apresentava. Pronto, né? Hoje não é assim, né? Então o mundo está muito esquisito e também as pessoas estão morando em unidades menores. Então hoje a tendência é apartamento, é coisa menor. A pandemia causou muito isso. As pessoas ficaram em casa e ficando em casa não tinha muito, tinha que ter um relacionamento e tal. E aí adotaram muitos animais, a gente viu isso, né? E hoje a gente tem, o índice de cães ainda continua sendo maior no Brasil, mas dentro de 2 ou 3 anos os gatos vão passar os cães. É mesmo? Vão passar. Até porque um cão, se você for viajar no final de semana, você não pode deixar o animalzinho sozinho. Alguém vai ter que ir lá, dar comida. O gato, você deixou água e comida, ele se vira tranquilo, não vai sujar, tem a caixinha de limpeza dele, né? Então não é muito difícil, não. Eu acho que o mundo hoje, a gente está a preferência por... Não é preferência por animais, eu acho que é um pouco de um medo das pessoas em como vai criar o filho, né? Mas talvez seja só algo passageiro, Edson, porque a gente vai ter que, em um momento, a gente enfrentar. O planeta não pode ficar sem, né, só com a população envelhecida, tal. Você vê Portugal, Itália, que é uma população envelhecida que precisa de gente nova para poder gerar renda, para produzir. E aí a gente vai ter que ter uma nova consciência nesse sentido. O próprio Japão, só para fazer... Eu estou falando muito, né? Mas olha, o Japão... o Japão sempre teve um controle muito grande sobre isso. Hoje está precisando muito. Tem idosos que moram sozinhos com um pet, né? Então, às vezes, a pessoa falece e vão descobrir 3 dias depois, né? E esse não é o mundo ideal para a gente. O mundo ideal é a gente ter uma relação equilibrada. Agora, Flávio, para você também ter um pet, você também precisa criar condições para ter esse pet. Não pode ser... Você tem que gastar com alimentação, com cuidar dos vermífugos, vacina. Também resolveu. Tá bom, não quero ter filho, quero ter um pet, mas tenha direito, né? Sim, cuida direito, porque a responsabilidade é de uma vida que você tem ali. Um cão, a média de idade dele é 15 anos, né? Então você vai saber que ele não vai ser o ser mais importante na sua vida, mas você vai ser o ser mais importante na vida dele, né? Ele vai te esperar chegar, o gatinho, seja lá o bichinho que você tiver, vai esperar você chegar, ele vai se perceber sempre que você chega a um determinado horário, ele já fica naquela expectativa, tal, né? Hoje, Edson, a gente tem o que a gente chama de família multiespécie, né? Então você tem os seres humanos e tem os animais, e aquilo tudo forma uma família, né? Minha cunhada, minha nora e meu filho perderam esses dias, semana passada, um animalzinho, né? Depois de 17 anos. Você não faz ideia o drama que foi na família, né? O sentimento que causou, né?
Então, porque a gente se apega, né? Então, esse sentimento de família multiespécie leva a isso que você está dizendo. A responsabilidade por aquela vida. Então, você vai ter que levar no banho e tosa, tem que cuidar dele direitinho com alimentação saudável. Qualquer problema, levar num veterinário confiável, né? Porque também tem veterinário que enfia a faca aí, olha que estão fazendo um comércio, e é o comércio do sentimento. Quando ele percebe que você nota, quando ele percebe que você gosta do bichinho, tem isso também. Aí vai até o cabo da faca, né? E a gente tem alguns exemplos muito ruins disso, como a gente tem exemplos excelentes. Os veterinários são nossos ótimos parceiros, né? E ainda bem que a região de Campinas a gente tem muitas faculdades veterinárias. É gozado, a gente tem aqui umas 7 ou 8 faculdades veterinárias. Indaiatuba tem, Jaguariúna tem, Campinas tem 3 ou 4, né? E a gente está tendo um crescimento muito grande, né? O Flávio, eu nasci no século retrasado e morava com meus pais e meus irmãos numa casa. Tivemos vários animais, vários cães, né? Tem uma cadela Diana, nunca mais me esqueci dela. Eu já tive uma Diana também. Poxa vida, eu vou te contar, era espetacular. Mas o que eu tenho visto no condomínio que eu... Depois que eu me casei, porque por causa da vida de jornalista, você viaja muito e você acaba optando pela segurança por morar em apartamentos. No condomínio que eu moro, os apartamentos não são grandes, são pequenos. O Flávio, tem uma moça lá, mas que tem um cachorro mais tão grande, parece um bezerro. Cara, como é que ela vive com aquele animal dentro do apartamento? Então, é a falta de bom senso e não mostra que ela não gosta do animal. Se ela gostasse, é como você ter um pitbull dentro de um apartamento pequeno, né? Isso é bom para ele? Ele precisa de espaço para correr, para andar, tal. Ela vai conseguir fazer isso? Não vai, né? É você ter aqui aqueles animais, um husky siberiano, que precisa viver a 15 graus negativos, porque a temperatura ideal para ele é abaixo de 0, né? Aí ele tem um husky siberiano aqui nesse calor de 40 graus, né? Então é um negócio meio complicado, Edson, né? Eu acho que falta um pouco de bom senso, de esclarecimento. Por isso é que a gente defende políticas públicas, né? A política pública não é para cercear nada, é para ela esclarecer. Muitos políticos confundem isso, né? Acham que política pública é para colocar um torniquete na comunidade. E isso não é o que a gente pensa, né? Acho que a gente tem que ter um trabalho mais amplo, que isso ajude as camadas que não podem ter gastos com essas coisas, né? Campinas tem alguns avanços nesse sentido, graças a Deus a gente conseguiu aí ao longo do tempo. Tem política pública em Campinas? A gente tem aqui a castração gratuita, né? Que castra mais ou menos uns 10 mil animais. Poxa vida. Já chegou a 10 mil no ano. Poxa, bastante, hein? É bastante. Né? Uma cidade de 1.200.000 habitantes. Verdade. Né? Então, mas gratuito. A gente tem 2 clínicas móveis, Edson. Tem muito veterinário que era contra e está vendo que estão errados. Olha, a clínica móvel, ela fica em um bairro durante um mês e uma outra clínica em outro bairro distante outro mês, durante esse mês. Então, em 2 pontos da cidade, você tem clínicas móveis durante o mês inteiro. Aí você leva o seu animalzinho, o que ele tem? Ele está só com uma feridinha, uma alergia e tal, o médico já receita ali, já fala para ele. Então. O veterinário. Agora, se há algo mais complicado, fala, olha, leva num outro veterinário especializado, tal, cuida disso, né, tal. Então isso, eu acho assim, uma pessoa que jamais ia levar um animal no veterinário, pela condição de salário dele, coisa assim, ele acaba levando e ele acaba vendo a importância daquilo, porque ele é conscientizado. Isso abre campo para os veterinários da cidade, para as clínicas, para a banho e tosa, para tudo isso, né? Então nós temos o SAMU Animal, e temos o SAMU Animal. SAMU Animal é que muita gente confunde, acha que o SAMU Animal tem um animalzinho na rua solto, já tem que chamar o SAMU. Não, o SAMU ele foi criado para atropelamentos, para situações em que o animal está em risco por doença ou algo assim, e aí ele esteja em vias públicas, ele não tem um tutor responsável. Então o SAMU vai lá, pega o animalzinho, por quê? Para evitar o segundo trauma, é o que acontece com o humano. O padrão é o mesmo. Você tem um acidente, então você pega a pessoa, põe num carro e leva no hospital.
Se você faz isso, você corre o risco de causar um trauma maior porque você não está especializado para tirar. Entendi. Aí chegam os enfermeiros com o SAMU, colocam aquela prancha, colocam na prancha, imobilizam o pescoço, aquela coisa, tudo para não ter o segundo trauma, enfim, aquela complicação que os médicos e os enfermeiros, os socorristas sabem explicar bem. No caso do SAMU animal, faz a mesma coisa com os animaizinhos e depois coloca para adoção, né? Agora, tem muita gente que fala assim, mas o meu animal se machucou aqui, eu quero que cuide. Não, gente, isso é para os animais em situação de rua. Então, é porque foi atropelado numa rua, tal, né? Então, essa é a situação. Eu vejo assim, muita crítica a esse serviço da prefeitura, porque as pessoas queriam que atendesse tudo. Agora, olha que estranho. Digamos que o SAMU Animal atenda hoje 15 casos. 14 foi um sucesso. Um não foi porque estava atendendo em outro lugar e tal. Adivinha qual sai na internet? Esse que não foi. Pois é. E os 14... Então a gente fala assim, gente, não tem jeito de agradar todo mundo. Não tem, né? Então, já que não tem jeito, nós temos que procurar aprofundar para entender e ver que é possível a gente fazer melhor. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou de animais em situação de rua. A gente vê com muita frequência, normalmente em hipermercados, supermercados, feiras de adoção de animais. É só chegar lá e falar assim, eles mostram um monte de cachorrinho e falam, eu gostei desse. Chegou lá, pego o cachorrinho e levo para minha casa? É assim que funciona? Não, não é não. Olha, dizem que às vezes é mais difícil você adotar um cachorrinho do que adotar uma criança. É mesmo? Porque olha só, a gente pergunta a condição da pessoa, se ela vai ter condição da vacina, vai dar remédio, vai dar uma alimentação saudável, se vai ter tempo de cuidar dele, vai ter tempo para o animal e tal. A gente vê tudo isso, a gente não entregou e acabou, né? Então a gente toma muito cuidado com essas coisas, né? Então, isso assim, e também você notar, está diminuindo as feirinhas. É verdade. Está diminuindo. Por que está diminuindo? Por causa da internet. Você coloca na internet adoção, e outra coisa também nessas feirinhas, antigamente a gente tinha muita feira por impulso. Você chegou, achou um bichinho bonitinho, então vamos pegar e quero adotar. Esses dias tem uma amiga que me ligou e falou assim, eu preciso de um cachorrinho para sábado. Eu falei, poxa, para sábado? Porque tem um menino que vai fazer aniversário, eu quero dar um cachorrinho de presente. Né? Ela é minha amiga, eu poupei um pouco, né? Mas não é bem dar assim. presente, sabe se a pessoa vai querer, se ela vai cuidar? Então, assim, isso não é uma vida, não é assim que trata, gente. Não é, né? Então, é isso que a gente fica preocupado, né? Que a gente se preocupa muito na hora de adotar. Você falou uma coisa interessante aqui, o Edmilson está mandando aqui um recado para a gente, e até aproveitar para você comentar. Obrigado, viu, Edmilson? Ele diz assim, olha, passei por uma situação comentada por vocês, a minha cachorrinha precisava fazer uma cirurgia e os exames dela nunca davam ok para ela realizar o procedimento. E toma remédio, exame de sangue, mexe aqui, mexe ali, descobrimos que onde a veterinária mandava a gente comprar os medicamentos, onde a clínica onde ela era sócia. Aí, por isso que nunca dava certo. Pois é, né? Então, né? Essa coisa assim, né? A gente precisa tomar muito cuidado onde a gente leva, verificar, né? Confiar no profissional, né? A gente tem que... Tem muita gente boa em Campinas. Tá? Agora, o comércio parece que cresceu bastante também, porque cada lugar que você vai tem uma loja especializada em comida, Hoje tem sorvete para... Sorvete? Isso. Sorvete tem sorvete para cachorro. Tem. É um comércio grande, né? E fala assim, mas por que tudo isso para animal? Edson, quando você fala isso, tudo isso para animal, quem se beneficia disso são os humanos, gente. Porque, olha, uma loja de pet shop, você tem que ter a menina que fica no caixa, o rapazinho que vai fazer a entrega das coisas, o motoboy que vai levar, o escritório de contabilidade que vai fazer a contabilidade daquilo. Quer dizer, estou falando assim, a grosso modo. Então, o que gira essa roda, essa engrenagem, é muita coisa, né? Então, é um dos setores que mais crescem. E, olha, eu vou dar um dado assustador para vocês. Hoje, a ração animal no Brasil, ela é considerada um produto supérfluo. Esses nossos governos, esse de agora, o de anterior, o outro e o que virá, não vai mudar isso. Nenhum deles vai mudar.
ele trata a ração animal como produto supérfluo. 51% do que você paga é imposto. Não tem sentido, gente. Você comprou 2 quilos, um foi para o governo. Não tem sentido. Não tem né? jeito, Então, isso é um absurdo. A gente deveria ter o preço, ter um imposto, claro, né? Mas olha o que isso gera de renda para o país. O cara que planta soja, que planta milho, que planta todos os ingredientes que vão na ração, né? A fábrica de ração, a produção, a exportação brasileira de ração é enorme. O Brasil exporta para toda a América Latina, né? Exporta para a Rússia, né? Outro dia teve uma empresa que exportou para a Rússia um determinado produto animal e chegou lá, o rótulo estava em russo, mas estava escrito errado em russo, né? Eu não sei como ninguém percebeu em russo. Aí eles devolveram e daí já não podia comercializar. Eles acabaram doando para a associação, daí pra gente foi uma festa foi lá para bom, os bichinhos. Foi um outro comércio que está crescendo bastante também, no final do ano você quase que não consegue arrumar lugar. Hotel para animal de estimação. O cara quer viajar, não quer levar o bichinho. Você lembra que antigamente o pessoal abandonava muito no final de ano. Hoje tem hotelzinho, tem creche, né? Eu tenho uma juíza juíza de direito, que ela vai todo dia cedo, ela pega o cachorrinho dela, deixa na creche, vai trabalhar, à tarde ela volta e pega de volta, né? Então deixa lá, paga lá um valorzinho que já gera mais resultado lá, né? Você vê, quer dizer, é mais gente trabalhando, é mais coisas que está vendendo, tudo isso e tal, né? Então é um problema, é muito bacana isso. Agora, os hotelzinhos estão crescendo, né? Pet sister, gente andando. Eu fui à Argentina um tempo atrás e eu vi um cara andando lá na rua, que ele passeia com os animais, com 40 animais. Poxa, ele vai em cada casa, pega lá, mas lá é comum isso. Sai para passear. Ganha para isso, evidentemente. Claro, ganha, né? Mas eu não imaginava tantos. Eu fico pensando assim, o cara passar em casa, pega o meu. Aí passa na sua casa, que é 2, 3 casas para frente, pega o seu. Aí pega o outro. E eles vão numa boa, sem encrenca, né? Agora Campinas a gente tem os parques pet, né? Parque pet. E esses parques, nós estamos com 19 e o Dário vai fazer mais alguns, né? Foi uma ideia do próprio Dário lá atrás, que eu lembro que ele chamou, a gente fez lá no Taquaral, né? Que tinha um espaço, ele falou, fazer um espaço ali. Eu falei, beleza, né? Que a gente já tinha proposto pelo Conselho Municipal. Aquele espaço que tem pro cão fazer ginástica, pular, isso. Como é que chama isso? Tem gente que chama de parcão. Parcão, esse é o nome que eu queria lembrar. Parque para pet, né? Que a gente... Espaço pet, que é o mais comum. Agora você vê, até nisso como é bacana essa ideia. O que é um espaço ali? Colocou grama, cercou e colocou uns bancos, umas manilhas para eles pularem, aquela coisa, né? Aí, o que ele faz? O que o prefeito fez? Ele fez assim, no bairro tal tem uma praça abandonada que ninguém vai lá, só cresce mato naquela porcaria. Ele faz um parcão ali, um espaço pet. Ele fez o espaço pet, sabe o que acontece? Toda tarde tem gente lá, né? Eu tenho um amigo nosso que é fotógrafo, tá? Que é cinegrafista agora, né? Que ele levava o cachorro dele lá na Nova Europa para ficar lá passeando ali e tal. Aí tinha uma moça simpática que levava o dela e tal. Estão juntos, cara, dá casamento, né? Então, isso desenvolve relações humanas. Porque você está lá sentado, encontra um outro ali, o cara que ele é pedreiro, se conversa com ele, o outro é juiz, o outro é advogado, o outro é dentista. Então... Aquele relacionamento é muito saudável, muito bacana. E ocupa espaço. Você está falando do lado bom. Agora tem muita maldade também nesse meio, né, Flávio? A gente cansou de falar aí de fogos de artifício, ou então a gente vê isso por outro aqui na TV, na Rádio Bandeirantes, a gente faz matéria de pessoas que maltratam animais. É crime, o cara precisa ir para cadeia. É crime, há uma legislação para isso. Eu fiquei abismado no final do ano que os clubes da cidade sabem que não é para soltar fogos. E o tênis clube soltou fogos, né? Acho que mudou a diretoria, o cara achou que é impune, né? E aí ele soltou fogos. A prefeitura foi lá e meteu 17 mil reais de multa. Devia ser, eu acho pouco. Devia ser pelo menos uns 100 mil de multa para eles aprenderem, né? Assim, tem uma lei que é contra. Por que é contra? E olha, essa lei que é contra fogos em Campinas, sabe de quem é? Magalhães Teixeira. Magalhães Teixeira. 1000 anos atrás, gente. Magalhães Teixeira, de 82, ele fez essa lei, né?
E dali para cá, a gente nunca é cumprida. Sempre tem aqui no Brasil. Você vê os jogos de futebol, que os fogos são proibidos, tem a revista, não pode entrar, né? Mas fazem vista grossa para soltar atrás do campo, né? É verdade, lá de fora. Então, eu perguntaria para a polícia, você já sabe que faz isso, né? PM já sabe. As torcidas organizadas sabem que é ilegal. Bom, não adianta me falar nisso, que a gente acabou de ver no final de semana o que aconteceu, aquele desastre absurdo, né? Lá em Pernambuco, né? Então a gente fala assim, a maldade humana, quando a gente fala de animal, chega a um ponto estratosférico, que a gente não sabe o tamanho da crueldade humana. A gente recebe cada caso na associação que é absurdo, mas absurdo mesmo. Não tem sentido. Como é que uma pessoa faz aquilo com um animal? Depois a gente vê o que faz com o ser humano. Por ali você já tem uma ideia. Se faz isso com gente, o que faz com o animal? Flávio Lamas, que é o presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, os esclarecimentos que você nos trouxe e reforçar que há uma legislação em Campinas, ela precisa ser cumprida e a associação ela tem esse poder de fiscalizar também, não, Flávio? Não, de fiscalizar não. A gente tem 17 ONGs em Campinas, nós somos uma delas, a mais antiga, e uma que tem um abrigo. Nós temos 2.500 animais. São uns 1.000 cães, 1.000 gatos e 500 animais de 19 outras espécies. Que podem ser adotados. Uma grande parte, sim. O nosso critério para adoção é o seguinte, você tem que dar uma condição igual ou melhor do que ele está com a gente. Fazendo isso está certo. Nós temos até uma vaquinha lá, que nós compramos. Quem gosta de animal não compra. Essa vaquinha deu cria em dezembro, numa chuvarada, a bezerrinha morreu, aí o cara falou, eu vou matar essa vaca que ela não é boa de cria, e a gente ficou apaixonado pela vaca, tal. Aí nós falamos com amigos, a gente cotizou e a gente comprou a vaquinha. Tá lá com a gente, lá um doce de vaquinha, tal, né? A gente não consegue salvar todos, Edson, não tem jeito. Mas o que a gente puder salvar e levar pra gente, a gente vai cuidar. E a gente precisa, temos um conselho municipal e que precisa... E cobra, o conselho... Ele precisa, já cobrou mais, ele precisa ser mais cobrança, mais proativo, né? Porque a gente tem muitos casos que precisam ser... Eu lembro quando eu era presidente, eu fui presidente do conselho, e aí eu saía com o Paulo Anselmo no final do ano, que ele era lá do DPBEA, no Departamento de Bem-Estar Animal, da Prefeitura, e a gente ia aos clubes e levava a carta, olha, você está sabendo que é proibido, tal, tal. Então a gente já notificava os clubes, né? Eu acho que caberia ao Conselho hoje, numa postura mais agressiva, de fiscalização mesmo, de olha, o Conselho vai fiscalizar, o Conselho de Regional de Medicina fiscaliza, o Medicina Veterinária fiscaliza, a Odontologia fiscaliza, por que o nosso Conselho não fiscaliza? Vamos fiscalizar, né? E não só fiscalizar fiscalizar a cidade de um modo geral, né? E aí, quem não tiver de acordo, né? E mandar para o Ministério Público. O cara pisou na bola, manda para o Ministério Público. Se o Ministério Público vai tomar alguma atitude mais concreta ou não, e aí vai, porque chega a hora que sim. Só não pode, na causa animal, infelizmente, a gente tem muito radicalismo, né? E tem uns negros que tem umas ideias de biruta, aí, sabe, meio maluco assim. Tem um vereador, por exemplo, que ele cismou que ele quer rodeio em Campinas porque ele gosta de rodeio, né? Campinas, São Paulo não tem, a cidade de São Paulo não tem rodeio. As grandes cidades brasileiras não têm rodeio. Aí você tem o estado do Rio de Janeiro inteiro não tem rodeio. Mas ele cismou porque ele quer o rodeio em Campinas. Não tem nem espaço para ter rodeio em Campinas. Não tem, fala assim, mas tem se já tem Hortolândia, já tem Sumaré, já tem Jaguariúna, tal, né? Mesmo de Jaguariúna mudou o nome, que antes era rodeio, não sei o quê, mudou o nome. Eu lembro um dia que eu fui lá com uma ordem federal, né? Que não era para ter o rodeio à noite. Eu cheguei lá, eu fui incumbido de cumprir essa ordem pelo Fórum Nacional de Proteção Animal. Cheguei lá para a direção e falei, tá aqui, ó. Se vocês não cumprirem, eu só vou avisar que vocês não cumpriram. Fechou. Aquele ano não teve. E depois teve o ano que foi maravilhoso para eles, né? Aquela desgraça que aconteceu dos cavalos, que ficaram todos apavorados, foram para a pista, pessoas sofreram pra caramba, enfim, né? Então, acho assim... nós podemos agir sem maltrato aos animais. E Campinas tem uma legislação que proíbe. Proíbe, ponto final. Tá e certo. Se proíbe é que a gente cumprir tal, né, com carinho. Flávio Lamas, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, quiser fazer algum contato, quiser fazer alguma denúncia, faz como? Denúncia a gente faz no 156 da Prefeitura, porque tem a fiscalização do DPBEA.
Tá. Se quiser passar para a gente pode acompanhar. Ótimo, será um prazer. Para conhecer a associação, é só entrar no aac.org.br ou no nosso Instagram, AAC Oficial. E aí, e nós precisamos de doação, gente. Deixa eu falar nisso, Edson. Nós precisamos de dinheiro. Edson, eu também. Nós gastamos 150 mil reais por mês de manutenção lá. A gente gasta 14 toneladas de ração por mês. Isso dá uns 50 mil. Né? Então, e temos funcionários, tem 13 funcionários, precisa ter 17, a gente não está encontrando mão de obra, a gente tem muitos gastos, medicamento veterinário, né? Tudo isso a gente gasta bastante. Imagino que seja muito gasto, realmente. Então a gente precisa da ajuda das pessoas. Se você tiver aí 20, 30 reais, 200, 50, 5 mil reais, quero fazer um Pix para a associação, entra lá no nosso Instagram, conhece o nosso trabalho, o trabalho da associação. Gente, eu sou apenas o que mais fala pela associação. Porque o nosso time lá de voluntários, de pessoas que trabalham, é muito grande. Tem o pessoal do bazar, que tem umas 40 pessoas, tem o pessoal que passeia com os animais, tem o pessoal que vai lá com voluntário para limpar, para ajudar, né? Então, e tem a diretoria, que é uma diretoria grande, que cobra tudo e tal, né? Nós temos de tranquilidade, assim, a transparência do que a gente faz. Isso aqui é importante. Porque a confiabilidade do serviço é o que dá o sentido da pessoa que gosta dos animais entrarem lá e falar assim, eu vou ajudar, porque a gente precisa muito de ajuda. Isso vocês não fazem ideia. Último registro aqui do Paulo Neves. Numa viagem ao Nordeste, meus primos me convidaram para ir para uma vaquejada. Na primeira carreira, virei as costas e fui embora. Aquele deveria ser considerado crime. Como muitos, além de vaquejada, tem também, na Espanha também tinha touradas. Tinha, mas na Catalunha foi proibido. Agora foi proibido. Barcelona já não tem mais também onde tinha tourada, agora virou um shopping. Isso. Não é verdade? Agora, a vaquejada é uma questão cultural que a gente precisa mudar. É conscientizar as pessoas que aquilo não precisa fazer. Eu lembro meu tempo de moleque que eu via gente com estilingue na rua, para lá, para cá tal. Hoje não existe mais, as crianças não fazem isso. Então a gente precisa antes da punição, Edson, a gente ter a cultura. Eu fumava 2 maços de Hollywood por dia. Aí um dia eu estou em casa, meus filhos falam, sento, peguei um cigarro, um já saiu de perto, o outro saiu do lado. Eu falei, opa, cigarro não agrada, parei de fumar em casa. Logo parei de fumar. Então isso é conscientização. Não é a multa, ela é necessária num estágio superior. Mas num primeiro momento, gente, a gente conscientizar, fazer um trabalho bonitinho, fazer cuidar, mostrar para as pessoas que não há necessidade disso. Para que uma vaquejada? Para que um rodeio para o homem montar cavalo, ficar 8 segundos em cima para mostrar que ele é superior, naquela gritaria, naquele inferno danado? Não tem sentido. Não tem sentido.